Olá, minhas paixões, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar com vocês rapidinho porque eu precisava muito desabafar sobre isso. É um livro que eu tô tentando ler há muitos meses. Eu juro pra vocês, se bobear, eu tô tentando ler ele desde maio. Eu não lembro direito qual foi a data que eu comecei a ler ele. Eu queria muito ler ele desde o ano passado, mas não rolou. Eu tive que abandonar, mas abandonei sem querer abandonar, sabe? Porque eu tenho muita curiosidade pra saber como vai ser o final dessa história. Eu queria muito ler ele, mas a cada capítulo que eu começo a ler, eu travo. Eu não consigo, eu entro em ressaca literária e isso me atrapalha demais. Então vamos falar um pouco sobre essa experiência que eu passei. Vamos lá. Então, gente, o livro é esse aqui, Mais Forte que o Mar. Essa capa eu acho ela super maravilhosa, eu acho ela linda, olha. Tem esse holográfico, sei lá como que fala. Eu marquei várias partes que eu achei interessante, então não é um livro assim, um livro que eu não tenha gostado, sabe? Só que é um livro que eu travei, eu não consegui continuar. Então, eu preciso falar com vocês sobre isso, sobre a gente abandonar a leitura quando é necessário. Às vezes a gente fica meses, dias, muito tempo tentando ler aquele livro, a gente trava, a gente não consegue ler mais nada e aquilo atrapalha a gente completamente. Essa história aqui, na verdade, é uma distopia. O que eu achei mais interessante é que é uma distopia que o mar, ele vai subindo, subindo, subindo até um ponto que vários lugares habitáveis hoje se tornam inabitáveis porque a água simplesmente tomou conta. São lugares que a água tomou tanto conta que, se você parar para olhar, até montanhas vão ter sido cobertas pela água. Então é uma situação que muita gente acaba falecendo. Mas tem gente que sobrevive da maneira que dá. Pessoas que sobrevivem nos pedaços de terra que restaram, ou então pessoas que acabam sobrevivendo em barcos. A Luna tá aqui. Vem cá, Luna. A Luna aqui quer participar também. Fala oi pra todo mundo, nenê. Ai, meu Deus, que medo. Você não gosta de se ver? Fala oi. O pássaro. O pássaro, nenê. Fala, a Luna tem 6 meses. É uma nenezinha. Olha só, que bonitinha. Vai lá. A Luna tirou nosso foco, mas a gente pode continuar. E o que eu achei mais interessante nisso tudo é que é uma distopia que, se você parar pra analisar, poderia acontecer de repente daqui milhões de anos, milhares de anos, não sei, não entendo muito disso, mas não é algo impossível. Então, tem muita parte, muito aprendizado e muita coisa que mostra o que os humanos se tornariam durante toda essa catástrofe, né? Então, às vezes sobrevivem pessoas de bem e também às vezes sobrevivem pessoas ruins. As crianças acabam nascendo, né, nessa época, então elas nunca conheceram o que era o mundo que conhecemos hoje. Então, eu acho que é o mais bacana de tudo isso que se passa nesse livro. Só que o problema maior não foi a história, não foi os personagens, que inclusive a personagem principal, ela é muito bacana. Eu até esqueci o nome dela, ó, é a Mira, que ela vive com a filha dela, Pearl, e a Pearl, ela nasceu quando a água já estava subindo, então ela não conhece do mundo que nós conhecemos. Só que ela perde uma das filhas dela. E o livro basicamente é a busca dela por essa filha dela que foi retirada dela. Eu não vou dar mais detalhes porque acaba sendo spoiler de repente para quem quiser conhecer o livro, mas eu acredito que algum dia da minha vida eu ainda vou terminar esse livro. Eu sinto muita vontade de realmente terminar. Ele é um livro que eu vou abandonar. Na verdade, ele já está abandonado. Eu não vou voltar a ler ele tão cedo. Então, eu me aventurei poucas vezes em distopias. Na verdade, eu comecei a ler distopias, foi ano passado? Não, foi ano retrasado? Eu acho que foi ano retrasado, talvez. Eu ainda não li muitas, mas as poucas que eu li, eu amei. Mas tem algumas que às vezes são um pouco travadas, né? Às vezes tem tantos detalhes, são tão detalhadas que às vezes travam a gente, que não é o caso dessa daqui. Ela tem os seus detalhes, mas não são detalhes assim tão grandes. Inclusive tem algumas partes que retornam para o que era a vida da protagonista antes de acontecer essa catástrofe mundial, e também as partes do que ela está passando hoje, ou partes que ela passou, seria o presente
o passado e o passado do passado, né? Que seria o passado do que ela já vivia nessa situação e o passado do passado que é antes daquela situação acontecer. Então é muito interessante você ver o que acontece na vida dela e você acaba pensando o que você faria se você estivesse no lugar dela. Ainda mais ela como uma mãe que perdeu uma filha e ainda tem que cuidar de uma outra que ainda é uma criança e é complicado. Você se coloca no lugar da protagonista. Mas apesar disso tudo, eu vou ter que abandonar. Vocês devem estar assistindo esse vídeo e pensando, nossa, essa história é interessante, eu gosto disso, acho que eu vou tentar. Eu recomendo que você tente sim. Não é porque eu abandonei que você não deve tentar começar essa leitura. De repente você vai fluir muito mais do que eu. Eu acredito que quando eu comecei a ler, logo eu entrei em ressaca e tal, talvez nem tenha sido culpa desse livro, mas eu acho que como eu perdi o ritmo lá no início do livro, eu acabei não conseguindo concluir. Então o tempo foi passando, às vezes eu leio um capítulo, outro e eu travo. E eu acho que eu perdi essa emoção, sabe? Do livro. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês. De repente, vocês podem comentar aqui embaixo para me ajudar. Se eu não sou a única que estou passando por isso. Isso pode ser que já tenha acontecido. Um livro que você vai abandonar, mas você não queria estar abandonando. Você vai ter que abandonar na força do ódio, literalmente, né? Então, eu é isso. Eu espero que, de repente, algum de vocês que já tenha lido ou que ainda vai ler, aproveite muito essa história, porque eu acho que eu vou ter que aproveitar futuramente. E é isso, eu agradeço por você ter ficado até aqui. Foi um vídeo curto, foi só pra desabafar mesmo com vocês. Se vocês quiserem me acompanhar lá no Instagram, eu tô sempre postando coisas lá e você pode conversar comigo por lá também, contar um pouco das suas experiências, saber o que eu tô lendo no momento. Enfim, eu tô sempre atualizando tudo por lá. Então até mais. Um beijo pra vocês.